São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Estas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 22. Eu quero saudar todos vocês neste domingo, dia 12 de janeiro, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua casa poderosamente. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 21, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar de todo o nosso coração. Pedir ao Pai que o Senhor perdoe os nossos pecados neste dia que está começando. Perdoa as nossas fraquezas, dá-nos entendimento da tua palavra e ajuda-nos a compreender a tua palavra para andar sempre no teu caminho e não nos desviarmos agradando teu coração, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Nem quero só lembrar você que hoje nós temos às 19 horas o culto, você é o nosso convidado. Verifique se você é inscrito e, por gentileza, não esqueça de dar like. Capítulo, então, 21, verso de número 1 do livro de Provérbios. Diz assim: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo seu querer, o inclina. Então, um bom rei, ele é controlado pelo poder de Deus. Deus é soberano sobre tudo, mas um bom rei, ele é dirigido com a sabedoria do céu. Então, esta palavra, o coração do rei está nas mãos do Senhor. A mão, ela tem um significado de poder, de ação. Então, isso significa que Deus dirige o coração do rei. Nós podemos ver reis, aqui no Antigo Testamento mesmo, que foram dirigidos pelo Senhor, como Ciro, como Nabucodonosor, que não eram reis nem mesmo de Israel. De Israel, claro, nós podemos citar Davi, Salomão e muitos outros. Então, neste texto aqui, há um exemplo daquele agricultor, o fundo, né, aquela figura de fundo deste versículo, é a imagem de um agricultor que direciona a água no seu campo, sabe, cavando valetas. Assim Deus dirige o coração do rei. Então, o agricultor ele vai dirigindo a água como lhe parece melhor, né, para o seu benefício. Deus vai dirigindo o coração do homem conforme a sua palavra, ou do rei conforme a sua palavra. Então, assim como uma pessoa, isso é muito importante nós olharmos aqui. Como uma pessoa ela olha para um rio e pensa que ele não segue nenhum padrão. Não, ele segue sim, porque tudo obedece à ordem de Deus. Que o princípio, por exemplo, da semeadura, que é aquele princípio onde tudo que eu semeio eu vou ter que colher. A semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Este princípio da semeadura ele é uma ordem estabelecida por Deus e que não muda e que vai sempre seguir o mesmo padrão. Versículo de número 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, ou aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, até o insensato, ele pensa estar agindo bem, porque há caminhos para o homem que parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Mas o juiz real dos nossos caminhos é o Senhor, porque ele é que pesa a conduta do ser humano. Ele que pesa a conduta humana. Ele que vai verificar o que de fato está no coração do homem. Porque o homem, ele vê o exterior, mas Deus não. Deus vê o coração. O coração é uma figura do interior. Porque Deus, ele conhece as nossas motivações. Então, o Senhor, ele não olha somente para a aparência, somente para a ação, somente para aquela conduta da pessoa, mas ele olha lá dentro, no coração, qual é a motivação desta ação. Por que ele está fazendo isso? Está alinhado ou será que o coração pensa de um jeito e a ação é outra, né? Versículo de número 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Para nós entendermos esse versículo, claro que nós podemos trazer isso para os nossos dias de hoje. Mas para nós entendermos esse versículo, nós precisamos voltar no Antigo Testamento,
onde está dizendo que o Senhor ele detesta a hipocrisia. Por que ele detesta a hipocrisia? Porque é aquela pessoa que vive como ímpio, mas que no tempo de oferecer sacrifícios, ela ia e levava aquele animal em sacrifício ao Senhor. Então, a sua conduta, ela não estava de acordo com o seu coração, porque ela vivia como um ímpio, mas ela queria ir lá no templo oferecer o sacrifício ao Senhor e continuar vivendo do mesmo jeito. Então deve haver um alinhamento. Por isso que o arrependimento, ele é uma mudança no nosso interior. Ele é uma mudança lá dentro de nós. Esta mudança vai começar a refletir na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Então o Senhor detesta esse desalinhamento entre a nossa ação e o nosso coração, que era exatamente o que os hipócritas faziam. Então isso significa que um ato externo, e também isso é muito importante nós refletirmos sobre isso, que um ato externo, ainda que ele esteja conforme a prescrição bíblica, ainda que esse ato esteja alinhado com o que a palavra de Deus diz, ele é repulsivo ao Senhor quando o adorador tem um coração perverso. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é que alguém que tem um coração perverso, ele, por mais que pratique, tenha atitudes alinhadas com a palavra de Deus, elas não têm valor nenhum. Porque o que importa é viver a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. E aqui é uma confirmação, onde aquele que exercita a justiça e o juízo, ele é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Amém? O Senhor não se agrada da aparência simplesmente, da hipocrisia. Ele quer um coração puro, reto, alinhado com a sua palavra. Um coração que está alinhado com as ações, né? Que não é hipócrita. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. A lâmpada aqui, inclusive, foi o texto que nós usamos para abrir esta oração da manhã. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 22, que diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E se você continuar para o versículo 23 de Mateus capítulo 6, diz, agora se os teus olhos forem maus, que grande trevas que há em você. Né? Então, os olhos são a lâmpada do corpo. E aqui está dizendo que então os olhos são a lâmpada do corpo, e se ele for bom, nós vamos ser cheios de luz. Mas se ele for mau, nós vamos ser cheios de trevas. É disso que ele está falando. E dizendo aqui que o orgulhoso, né, o olhar altivo e o coração orgulhoso, né, isso são características do pecador, do perverso. Ele tem um olhar altivo, ele tem um coração orgulhoso. Então, se os olhos são a lâmpada do nosso corpo, o que ele tem dentro? Trevas. Então, ainda que ele pratique, juntando o que nós vimos até aqui, do versículo 3 com o versículo 4, então, ainda que ele pratique, né, em algum momento, algum sacrifício, dentro dele o que tem é trevas. E o Senhor, ele abomina esse tipo de hipocrisia. Né? Versículo de número 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, todo plano do diligente, ele tende à abundância. Significa que sempre vai dar certo? Não, não necessariamente. Mas a pressa excessiva à pobreza. Então, quando ele fala dessa pressa aqui no versículo de número 5, ele está falando aquele que se apressa para enriquecer por meios fraudulentos, por meios desonestos e também pela violência. Então, ele está falando desta pressa excessiva e que este que assim age, ele vai terminar padecendo. Vai terminar padecendo. Então, veja, ele faz planos, mas os planos dele, os meios que ele usa, eles são meios que são contrários aos princípios da palavra de Deus. Ele faz e usa meios que o Senhor proibiu. Então esse homem não vai prosperar. Ele pode prosperar por um instante,
Mas diz aqui, mas a pressa excessiva a pobreza. O final desse homem, então, ele vai passar por necessidade. Então, eu devo fazer planos? Devo, mas alinhado à palavra de Deus. Eu não tenho que fazer planos alinhados à palavra de Deus, porque escute isso, os meios não justificam os fins. Quando eu estou usando de meios que são contrários à palavra de Deus. Amém? Tudo deve estar alinhado, assim como o nosso coração, o nosso interior com o nosso exterior, assim também os meios com os fins. Versículo de número 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa, olha só, é vaidade e laço mortal. Então esse texto está falando que a prosperidade ela pode ser boa, mas também pode ser ruim, depende como a pessoa alcançou. Porque para alguns isso é importante, dinheiro é tudo. Então, para ela, como nós falamos no versículo anterior, todo meio é legítimo para alcançar o dinheiro, porque o dinheiro é tudo para ela. Mas o que ele está dizendo aqui mais uma vez, ele está alertando aqui mais uma vez, que a riqueza desonesta ela não vai durar e ela vai se tornar uma armadilha de morte. Versículo de número 7. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Essa violência, amados, é a violência, por exemplo, contra o próximo. Um exemplo. E está dizendo que essa mesma violência vai vir sobre eles que praticam essa violência. E vai num sentido de varrê-los do mapa. É isso que essa palavra, esse versículo significa. Ele tem uma figura simbólica aqui de um dilúvio que vem subitamente e limpa a terra. Por isso que eles vão ser varridos do mapa. Versículo 8, e esse é o último versículo que nós vamos ler. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do desonesto. Aqui a culpa, claro, é a culpa pelo pecado. É mais uma vez aqui um contraste entre o caminho do homem bom com o caminho do homem reto, né? do homem bom com o do homem mau. Porque o homem reto, ele anda em concordância com a palavra de Deus. E o que é andar em concordância com a palavra de Deus? É praticar, é viver a palavra de Deus. Então, aquele que pratica toda a lei, todos os mandamentos e todas as promessas de Deus, elas se resumem em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E amar o próximo, que é o segundo e grande mandamento, como a nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então por esse dia. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com você. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Abençoe as nossas casas, abençoe as famílias, abençoe os casais, abençoe as viúvas, os viúvos, solteiros, solteiras, abençoe os filhos. Que nesse dia seja um dia de paz, de saúde, de proteção, em nome de Jesus, de prosperidade, Senhor, em todas as áreas, com muita alegria, com muito amor, com muita vida, com vida e vida em abundância. Nós pedimos, Senhor, abençoa-nos, cobre as nossas vidas com a proteção do sangue de Jesus e guarda-nos de todo mal. Dá ordem aos teus anjos para nos proteger, dá ordem aos teus anjos para ministrarem nas nossas vidas, para irem à nossa frente, em nome de Jesus. E nós te exaltamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Eu quero lembrar você de colocar o teu pedido de oração nos comentários. Nós oramos por todos os dias. E também eu quero lembrá-los de compartilhar esta mensagem. Se você entende que ela pode edificar a vida de alguém que você ama, mande essa mensagem para alguém. Deus te abençoe, um grande abraço para todos, um ótimo domingo em nome de Jesus.